Olá, decidi fazer esse vídeo para expressar um pouco da minha opinião e do meu sentimento com a questão política do nosso país. Até onde isso vai chegar? Onde nós iremos parar? O país está dividido. Vimos nas urnas essa questão muito clara, né, muito próxima, quase que 50%, 51% para um lado e 50% para o outro lado. E assim também está nas casas, está nas famílias. As famílias estão se degladiando por questões políticas, defendendo um ou outro partido, pessoas que moram juntas, que moram na mesma casa, que compartilham, na intimidade, estão brigando, irmãos, irmãs, pais, filhos, enfim, vizinhos. A sociedade está muito dividida. Mas estão brigando por quê de verdade? Estão brigando pelo quê? Se os dois lados estão querendo o mesmo caminho, se os dois lados estão querendo o bem do país, estão querendo uma vida melhor, estão querendo mais saúde, mais educação, mais lazer, mais infraestrutura, querendo comida na mesa, por que estão brigando se estamos buscando as mesmas coisas? Porque estamos brigando? Porque, infelizmente, líderes, as pessoas que colocamos, as pessoas que seguimos, que achamos que são as melhores pessoas para dirigir o nosso país, elas estão brigando. A cabeça lá em cima está doente e todo o corpo está padecendo. Foi instaurado divisões de classes, divisões por sexo, por opção sexual, de raça, de classe social, fragmentaram toda a sociedade, estão fragmentando toda a sociedade, única e exclusivamente, na verdade, dos dois lados, na minha opinião, dos dois lados que estão aí, para exercer mais poder. Porque um povo dividido é muito mais fácil de ser controlado. Ou pelo menos deveria ser. Mas até onde a gente vai chegar com essa situação? E essas pessoas que estão brigando, na verdade, deveriam brigar com inteligência. Se estamos indo para o mesmo caminho, por que não seguimos com as mesmas atitudes? Né? Se fala de amor, se prega ódio. Fala de amor e se executa o ódio. Planta a semente da discórdia, da desunião. Não faz sentido nenhum. Eu sou evangélico, eu sou cristão. Né? E uma vez até alguém perguntou, por exemplo, né? Vou citar um exemplo, em alguma situação, por que o homossexualismo é rejeitado nas igrejas? E agora eu vou passar uma opinião pessoal disso. Na verdade, porque a gente não... Todo mundo erra, mas não tolera o que ele considera erro dos outros, né? A Bíblia, na verdade, ela fala que a atitude, né, homossexual, Deus não gosta. Está escrito lá, Deus abomina. Mas também Deus abomina a mentira, Deus abomina a ganância, Deus abomina esse discurso de ódio. Deus ama todos. E aí Jesus fala que somos todos pecadores. Então, na verdade, qual que é o problema de um e de outro? É que talvez o que a gente considera falha de um é aparente e o outro faz escondido. Então, isso é hipocrisia. E também isso foi criticado por Jesus Cristo, chamou todo mundo de hipócrita. Porque fala uma coisa, se acha melhor do que o outro, mas na verdade é igual. Então, na verdade, somos todos iguais. E a gente quer uma sociedade melhor, mas fazendo da pior forma, separando, brigando, discutindo. Não adianta. Se nós queremos de verdade uma sociedade melhor, não é lá de cima que vai vir. É daqui de baixo. Somos nós que fazemos essa sociedade melhor. Com pequenas ações, com pequenas atitudes, com demonstração de carinho, de afeto, de tolerância, de aceitação, de reconhecimento. O que tem a ver a opção sexual? O que eu tenho a ver com a opção sexual da pessoa que está do meu lado? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a minha opção, a pessoa tem a opção dela.
na verdade. Se ela me perguntar a minha opinião com relação, eu vou falar. E da mesma forma que se eu perguntar, ela vai falar. E aí, a gente vai discutir a ideia aqui e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente tem que ter tolerância. O homem não é melhor do que a mulher não é melhor do que o homem. Né? O idoso, a criança, não tem. Cada um é uma fase, cada um é uma situação, cada um é de um jeito. Agora somos todos, como alguém falou, gênero humano. Estamos todos no mesmo barco, que é esse planeta. E esse barco precisa estar em boas condições de navegação e de existência. Então a gente precisa cuidar do clima, precisa cuidar dos animais, precisa cuidar da floresta, precisa cuidar de tudo, do ar, da água, das pessoas. Mas tudo precisa ser cuidado com bastante equilíbrio, com bastante inteligência. Não com discussão e com briga ou com ganância. Acho que a pior coisa que o ser humano pode ter é a ganância, é o ego inflado, achar que só ele é o dono da razão. Querer impor a sua posição, a sua visão para outra pessoa, sem respeitar a visão, a posição da outra pessoa. Todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem direito de opinar, mas também tem direito de ouvir. E assim é a comunicação. E é assim que funciona, o respeito precisa estar acima de tudo. Queremos um país melhor? É claro que queremos. Podemos ter esse país melhor? É claro que podemos. Mas fazendo a nossa parte. Não é com essa briga, não é com paralisação, não é com guerra, não é com saqueamento de coisas, de pessoas, não é invadindo nada de ninguém, não é tomando nada à força. Se nós queremos um país melhor, precisamos ser pessoas melhores. Precisamos parar com a violência, precisamos parar de condenar as pessoas, precisamos parar de apontar os defeitos e olhar as qualidades. E se a pessoa está numa situação de dificuldade, estender a mão e ajudar. Como que a gente vai conseguir um país melhor se a gente não ajuda as pessoas? Se a gente não tem coragem de estender a mão? Se a gente vê uma criança lá na frente pedindo ajuda, uma pessoa com uma criança necessitada, a gente não estende a mão, não entrega um pão. Fala lá, ó, um vagabundozinho, aquele ali vai ser um marginalzinho, e abandona e vira as costas para a pessoa. Como é que você vai conseguir um país melhor desse jeito? Ninguém nasce bandido, ninguém nasce marginal, ninguém nasce mal. A pessoa só dá, e muitas vezes, daquilo que ela recebeu. Então a gente precisa parar com esse discurso de ódio. Se você quer um país melhor, se você quer realmente fazer alguma coisa boa, então de vez em quando, para de assistir o futebol de domingo, de quarta-feira, de terça-feira, e pega esse tempo, dedica para ajudar alguém. Se você tem recurso, distribui um pouco do seu recurso. Se você consegue pagar uma escola pública particular para o seu filho, parabéns. Quem sabe você consegue também fazer uma doação para que a escola tenha bolsa para dar para uma outra pessoa. Ou você, então, seja apadrinha alguém. Por que você não ajuda a outra pessoa? Por que você não estende a mão para outra pessoa? E depois fica criticando a situação. O mundo está cheio de gente usando drogas cada vez mais. Mas ninguém fala em educação, ninguém se dispõe. Aí você que tem conhecimento, você que é sábio, que tem inteligência, que tem informação, que é médico, que é advogado, que é psicólogo, enfim, que tem uma atividade, por que não vai dar palestras nas escolas públicas? Por que não vai elucidar, abrir a cabeça das pessoas? Abrir a mente, dar condições da pessoa enxergar o mundo de uma forma diferente, para querer esse mundo diferente, esse mundo melhor. Mas a pessoa está lá na favela, está no barraco caindo. A escola está em situação precária. O pai é alcoólatra. Ah, o pai é alcoólatra. Então o pai é o problema. Ele vem. Que situação que teve o pai? Ele não nasceu alcoólatra. É um ciclo que precisa ser quebrado. E esse ciclo, para ter um mundo melhor, precisa ser quebrado e você pode quebrar esse ciclo, mas não é fazendo bagunça. Não é com discurso de ódio, com discurso de revolta. Não é com a arma em punho, é com a caneta na mão, é com a educação, é com amor, é com respeito. A gente precisa parar. Não tem um herói lá na frente, não existe esse mito, é mito. Você chama a pessoa de mito, é mito.
É mito Bolsonaro, é mito Lula, é mito seja lá quem for. Porque não tem ninguém que vai chegar lá na frente e vai fazer nada por você. Um presidente americano, eu não sou muito bom de história, mas tem uma frase que diz que um presidente americano disse que não pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. E olha a potência que é os Estados Unidos. Você acha que o Brasil é pior do que os Estados Unidos? Você acha que esse povo não merece crescer? Esse povo merece sim, mas o que você vai fazer para esse povo melhorar? Você fala às vezes de corrupção. Ah, só tem corrupto e ladrão lá em cima. Mas e você? Se chegar com você com uma vantagenzinha, será que você não abraça? Será que você não pega? Será que você não vai dar um jeito de pegar? Diz que todo mundo tem um preço. Qual é o seu preço? Então toma cuidado, faz sua parte. Como cidadão, como pessoa, como ser humano. Seja um ser humano. Porque só o amor é que constrói. Eu assisti um desenho que eu sempre vivo lembrando dele. Capitão Planeta. Tinha as pessoas lá que eram os 4 elementos. E quando se juntavam os poderes, a água, o fogo, o ar e a terra. Né? Os 4 elementos. As pessoas falavam lá, tinham os anéis. Aí juntava lá numa situação difícil lá. E aí apareceu o Capitão Planeta, né? Quando se juntava os 4 elementos, apareceu o Capitão Planeta. E aí ele derrotava o inimigo lá, que era da poluição, o cara que estava destruindo tudo lá. E aí quando ele ia voltar o poder para cada uma das pessoas, ele dizia, o poder é de vocês. É um desenho bobinho, simplesinho, talvez babaquinha, se você for pegar aí da época. Mas é verdade. O poder é nosso. Mas a gente precisa fazer. Mas não vai ser com briga. Vai ser com união. E pegando a Bíblia, Jesus também falou assim, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Eu sou cristão. Eu acredito na Bíblia, acredito em Cristo. Acredito no amor, se você for pegar essa essência toda. Mas se você não acreditar como eu, na questão cristã, mas veja os princípios. Todas as religiões têm uns princípios que levam para a mesma direção, se você olhar. E é bom praticar esses princípios, e não somente falar. Toma cuidado com o que você está fazendo, com o que você está falando, de onde você está tirando as informações, em vez de ler um jornal de verdade, de ler a notícia inteira, de pegar pontos diferentes e tirar a sua própria conclusão dos fatos. Você quer tirar a conclusão dos fatos em cima de uma manchete, de meia manchete? Quer tirar a conclusão dos fatos em cima de notícias de WhatsApp, de Instagram, aquele postzinho desse tamanho, cortado de algum lugar, aquele trecho de vídeo desse tamanhozinho, de alguns segundos, cortado de algum lugar, falando de alguém, você quer tirar a conclusão daquilo dali. Como você pode concluir? Eu sou casado já há 16 anos com a minha esposa, e vira e mexe a gente discute, e eu conheço a vida dela há 20 anos, 16 de casado, mas namoro e tudo mais, e eu não posso tirar conclusões de fração de tempo, conhecendo a pessoa que está do meu lado esse tempo todo. E você quer tirar conclusões sobre ações e falas de pessoas em cima de frações de tempos, de um vídeo, de uma reportagem, de um palanque, seja de um lado, seja do outro. Não dá para tirar conclusões em cima disso. Não dá para se revoltar e desenvolver um sentimento e uma ação em cima desse fato. Agora olha o seu dia a dia, olha ao redor de você. E aí você vai tirar a conclusão daquilo que você está realmente vivendo e vendo. E aí você pode tomar ação em cima disso. Quer se envolver com política? Eu acho interessante e necessário, inclusive. Se filia a um partido político, veja ainda tantas legendas que tem, vai estudar cada uma, a propósito, por que nasceu, quem é o presidente, o que tem feito, quanto tempo existe e tal, e estuda lá e vê. Escolhe uma legenda. Se você não achar nenhuma com a sua filosofia, com aquilo que você acredita, se junta, então cria a sua legenda.
Pegue as escolha as assinaturas, veja como é que faz para ter um partido político, para ser um partido político. Entra lá. Entra na política. De forma consciente. Quer mudar a Constituição, mas vai pela Constituição e veja como que é feito para mudar a Constituição. Entra lá e faz de verdade. Não seja massa de manobra dos outros. De grupos grandes que ficam manipulando e criando informações falsas aí. Algumas até verdadeiras, mas muitas falsas. Veja a realidade à sua volta. Se envolva e faça alguma coisa de verdade. Mas pare de brigar e pare e respeite as pessoas que estão ao seu redor. Porque são essas pessoas que vão estar com você quando você estiver lá velhinho. Que talvez precise limpar o seu bumbum. E nada desse mundo você vai levar. Mas você pode deixar boas lembranças e boas recordações no coração dessas pessoas. Que tenhamos sabedoria. E que Deus nos abençoe sempre.